militares em Gorongosa, na província de Sofala, e vivem agora em habitações improvisadas em Gondola, na província de Manica. Conta que saíram a pé e levaram 3 dias para encontrar o lugar de paz. São os deslocados dos confrontos militares em Moçambique. Maior parte são mulheres e crianças que fugiram dos tiros em Gorongosa. Na mão, levaram o possível, deixando para trás o trabalho de uma vida. Aqui, tentam refazer-se, já sem o medo de morrer, atingidos pelas balas. Nyamapaza até vira na shango tobuda vira até pinda até pungu na shango tambuka pungu zabudira até mustara na ngwankoro zugo hamba tichivunjisa tikagumana kuti gondora ndikupi utipangiza stada ya gondora ndi até shukia taswika mgondora muno tegana nyamapaza so takatiza hondo to uya kuno to uya nomkorodzi takatizana lumedo na lumea takasiya kwene situda kuti hondo ipere tione uhurirazve tambudzika na hondo nepa kugara pana kuwata mshango buda nyamapaza te pinda phungwe chishango te kwenda kubudira nkorozi buda nkorozi wakuya ngondora muno tatera mama na lumedo tasiya kwenea asita ikonda kuti tikwenda familia kwa mama nguma kuno atoshaika familia yetu gumira pa ngwambo titoro enda kuti sio governo kuno gondola kuno takaguma domingo. Instituto Nacional de Gestão de Calamidades foi acionado para dar comida e acolhimento às famílias. Temos vindo a receber apoios ao nível central. O INGC Central está a mobilizar recursos para nós trabalharmos no mês de junho. Referimos de cereais, assim como legumes. E para além disso também temos aquilo que é a solidariedade interna. Isso nos ajuda bastante porque há muita contribuição de algumas pessoas de boa fé que estão a contribuir e nós estamos a juntar com aquilo que o governo está a mobilizar e também, digamos, as doações e estamos a juntar e conseguimos fazer a logística mensal. A polícia diz que a fuga de pessoas nas zonas de confronto militar continua e lembra o encerramento de escolas no centro do país. A confirmação de escolas estão encerradas. As escolas não estão encerradas porque as pessoas não querem estudar, os professores não querem ir dar aulas lá. Há mercados que estão praticamente as moscas, como se diz, mas as pessoas não estão a abandonar esses locais porque querem, porque não há nenhuma clientela. Estão a abandonar porque homens armados da Renamo estão a saquear, estão a raptar pessoas, estão a atacar, estão a desestabilizar, portanto, a permanência dessas pessoas nesses locais, estão obrigando-nos a desalojar. As equipas de diálogo político voltam a reunir-se esta quarta-feira para fechar os termos de referência do encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo, visando pôr fim aos confrontos militares. A polícia diz que as forças de defesa e segurança não atacaram a base militar de Afonso Dhlakama em Gorongosa. A polícia diz ainda que é seu dever proteger as pessoas, por isso vão se manter nos pontos estratégicos. Na quarta-feira, o líder da Renamo deu uma conferência de imprensa a partir das matas de Gorongosa para denunciar alegados bombardeamentos das forças de defesa e segurança à sua base. Na sexta-feira, começaram a disparar de longe. E nós dissemos que não, vamos nos deixar aproximar e perto, porque se sairmos da base, eles chegam, não apanham a ninguém sem reação, queimam logo a base ou vão carregar a imprensa para fazer filmagem, propaganda. Nesta terça-feira, o comando-geral da polícia desmentiu Afonso Dhlakama e defendeu que está apenas a fazer o seu trabalho. Conhecimento e de lei alguma que protege e que determina que uma determinada força política deve ter uma base militarizada. Quem está a atacar é a Renamo. A Renamo está a atacar as colunas, está a atacar as posições das forças de defesa e segurança, está a atacar a população indefesa, está a atacar, está a matar, está a raptar, está a destruir infraestruturas. Estamos nesses locais para proteger tanto a população
contra esses ataques. A polícia não avança números, mas diz que os homens armados de Renamo continuam a atacar e que pessoas estão a ser obrigadas a abandonar as suas residências. Em termos numéricos não podemos avançar, mas houve naturalmente ataques. A Renamo continua a efetuar, infelizmente, ataques. Temos vindo, aliás, a apresentar os números, vocês mesmos já reportaram, portanto, Manica, houve a queima, houve ataque a 2 viaturas e queima, portanto, de uma delas completamente, estava carregada de touro. Ontem, segunda-feira, um comboio da mineradora Val que transportava carvão mineral de Moatiz à Beira foi atacado. A polícia atribuiu o ataque aos homens armados da Renamo. O governo vai amanhã à Assembleia da República explicar aos 250 deputados os problemas com a dívida pública. A Frelimo, a Renamo e o MDM querem uma explicação sobre a legalidade dos créditos e responsabilização pelos possíveis erros. Os esclarecimentos do Ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, à Comissão do Plano e Orçamento, no dia 18 de maio, não convenceram. É por isso que amanhã, dia 8 de junho, o Governo volta ao Parlamento para, em plenária e na voz do Primeiro-Ministro, explicar os problemas com a dívida pública. Em cima da mesa estão 3 empréstimos que conduziram o país à ruptura com o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e outros parceiros de cooperação que financiam diretamente o orçamento do Estado. São as dívidas da Ematum, já transformada em dívida do Estado, da MAM e da Proíndicos. Parte deste empréstimo foi escondido e só veio ao público após sinais de que as empresas não conseguiriam pagar e o Estado deveria as assumir. A Frelimo vai esta quarta-feira ao Parlamento com a expectativa de encontrar respostas sobre os objetivos e a legalidade das dívidas. Nós queremos entender efetivamente a finalidade destes empréstimos, o impacto que tem nas contas do nosso país, bem como algumas razões que motivaram o Governo, por exemplo, a não ter partilhado com a Assembleia da República. A Renamo não quer que as explicações se limitem aos erros do passado. É preciso explicar o fardo que cada moçambicano vai carregar no futuro. Nós todos, como moçambicanos, o que queremos saber é por que temos que pagar por algo que nós não aprovamos. E por que o governo atual quer transformar dívidas privadas em dívida soberana? Com autorização de quem? Para o partido de Afonso Dhlakama, o Parlamento deve, no final da sessão, emitir sinais para que os responsáveis pelos erros no endividamento sejam responsabilizados. Uma posição também comungada pelo MDM. Temos de avançar com a responsabilização dos autores, porque este dinheiro existe em alguma parte. Temos de fazer o rastreio deste dinheiro para que o dinheiro seja devolvido, digamos assim, até porque há vozes e nós defendemos que, de facto, Moçambique não pode pagar. O Estado moçambicano e o seu povo não devem pagar uma dívida ilegal. Na sexta-feira passada, num jantar com empresários, o Presidente da República disse que o crescimento da dívida está a desestabilizar o funcionamento do Estado. Em Sofala, a sociedade civil diz que os moçambicanos não podem pagar uma dívida que não conhecem. Querem também que os responsáveis das empresas envolvidas na polémica sejam responsabilizados. Representantes de diversas organizações da sociedade civil da província de Sofala, reunidos há dias na cidade da Beira com o pretexto de debater a atual conjuntura econômica do país e de forma particular as dívidas públicas, concluíram que os moçambicanos não podem pagar dívidas contraídas de forma duvidosa e apelam às instituições de justiça a agirem de forma isenta. Vemos que Moçambique, enquanto ser composto por um povo soberano, não pode pagar dívidas que foram contraídas sem que, em primeiro lugar, tenha anuência da Assembleia da República, onde existem os verdadeiros representantes do povo. Os órgãos devidamente constituídos em Moçambique é que devem tomar a dianteira quanto à responsabilização dos mentores.
Para estes membros da sociedade civil, a solução para a atual crise econômica que o país enfrenta não passa por manifestações, mas sim por envolvimento de todos em atividades de rendimentos. A Pressão Nacional dos Direitos Humanos defende, por outro lado, que o governo deveria divulgar os nomes dos verdadeiros donos das empresas devedoras. Recomendamos que, de fato, os próprios donos dessas empresas saiam à tona, digam: esta é minha empresa, falei, pedi empréstimo e não estou a conseguir pagar, então achava que talvez o governo podia me apoiar. É simplesmente isso. E recomendamos ao povo moçambicano a continuar a trabalhar muito, porque nós não queremos depender para sempre das doações externas. Veja, já não há doações, ou seja, estão suspensas as doações, e se nós não trabalharmos, como vamos ter nossas crianças nas escolas, como vamos ter medicamento nos hospitais, como vamos continuar a mecanizar a produção? Então precisamos de trabalhar. O Conselho de Ministros decidiu privatizar a gestão do Corredor do Norte, incluindo infraestruturas ferroportuárias. A decisão vai permitir um encaixe de 150 milhões de dólares à empresa CFM. Nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou o decreto que aprova o acordo direto entre o Governo da República de Moçambique, na qualidade de autoridade concedente, e as concessionárias ferroportuárias do Norte de Moçambique, Corredor de Desenvolvimento do Norte e Corredor de Logística Integrado de Nacala. Este acordo é para viabilização dos projetos de investimento no Corredor de Nacala, onde se mostra necessária a celebração de um acordo direto entre o Governo da República de Moçambique, as concessionárias e os agentes, portanto representantes dos financiadores, para permitir que os financiadores concedam empréstimos às concessionárias do Corredor de Nacala num montante estimado em cerca de 3 milhões de dólares americanos, dos quais 1.954.874 mil dólares serão investidos em Moçambique e o remanescente será investido no Malau. Muito bem, olhamos outras notícias. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas após uma viatura invadir um mercado na cidade de Chimoio, em Manica. O condutor tentou fugir, o que levou os populares a sabotarem a viatura. E a confusão só parou com os disparos da polícia. À primeira vista, esta viatura parece estar estacionada, mas não. Parou neste lugar após atropelar 4 pessoas, uma das quais morreu a caminho do Hospital Provincial de Chimoio. O que nós podemos adiantar até este momento é que realmente recebemos 4 pacientes que foram vítimas de acidente de viação, foi um atropelamento, e cujo uma paciente acabou mesmo morrendo no local do acidente. Deram entrada a 3 pacientes em vida, não é? Um menor de 11 anos que teve fratura do fêmur, portanto é uma fratura estável, e as 2 outras que são policontusionadas. Neste momento estão fora de perigo, é tudo que podemos adiantar até este momento. E estão ainda sob cuidados médicos. Estão fora de perigo? Fora de perigo. O condutor, que dirigia o veículo embriagado e sem carta de condução, nem sequer conseguiu explicar o acidente. A minha carta está com meus documentos. Onde são esses documentos? Perdi. Em que circunstâncias você perdeu o documento? Como perdeu? Não. Este condutor estava a conduzir sob efeito do álcool. A quantidade do álcool consumido 1,8 miligramas por litro. Ele seguia o sentido cidade a 38, que quando chegado ao local ele despistou e foi atropelar aquela gente que se encontrava naquela banca. Esta senhora que foi atropelada e estava perto da vítima mortal conta como tudo aconteceu. Sim, eu estive a sair nas bancas, lá onde que vende banana, atravessei aquele caminho, até ultrapassar aquele caminho, já curvei, tinha saído nas zonas, no 38, já estive a atravessar para esse lado. Quando estou a atravessar,
Vi já o carro, já chegou a bater uma banca que estava aí, aqueles tijolos saltaram, vieram nos partir e nós aqui, até nossa amiga perdeu a vida. Não sei se esse é outro que ainda existe, já não sabemos, porque chegamos a descer seguro de 3 pessoas. Veio um senhor, disse que essa mãe eu conheço, vende banana na cidade. Me levaram para no carro, assim meu pé está a doer, nem sei o que aconteceu. No local do acidente, a polícia encontrou enormes dificuldades para remover a viatura. Os populares lançavam pedras contra o veículo e exigiam a cabeça do condutor. A polícia viu-se obrigada a disparar como forma de amainar os nervos. Os restos mortais da criança albina que foi assassinada foram enterrar esta manhã em Chimoio. As autoridades presentes no último adeus pediram mais vigilância aos pais por forma a evitar casos similares. O momento do último adeus do pequeno faz-tudo Felipe foi presenciado, para além de familiares, por dirigentes, figuras políticas e religiosas. O presidente do município de Chimoio condena o ato e diz que deve ser de conhecimento de todos que não há nenhum ser humano que tenha órgãos com alguma utilidade para efeitos mágicos. Condenar de forma veemente, não só aqueles que foram os autores materiais, mas sabemos que por detrás deles há alguém que deu alguma instrução e que disse que aqueles órgãos que extraíram do corpo do jovem faz-tudo eventualmente tenham alguma utilidade. Então nós queríamos apelar a todos para que mais uma vez saibamos que somos todos iguais, não é? E que não há nenhum ser humano que tem órgãos que valham dinheiro e que vale a pena alguma morte nesse sentido. Já Manuel Sueta, presidente da Assembleia Municipal de Chimoio, aproveitou a ocasião para pedir aos pais para maior proteção aos filhos portadores de albinismo. Sejamos vigilantes onde nós vivemos, ao nível dos nossos bairros, porque na verdade esses atos ocorrem sem termos em conta que é uma situação que vai ocorrer e há toda uma necessidade de agudizarmos a vigilância para que esse tipo de acontecimentos, esse tipo de crime, portanto, não aconteça ao nível da nossa cidade. Este é o primeiro caso de tráfico de órgãos humanos de um albino que a cidade de Chimoio registra. Mais de 50 famílias que vivem na Vila Olímpica do Zimpeto, em Maputo, não pagam rendas ao Estado. O Fundo para o Fomento de Habitação levou o caso ao tribunal para obrigar as famílias a pagarem ou a abandonarem as casas. Vivem na Vila Olímpica 848 famílias. Destas, mais de 50 não pagam a renda ao Fundo para o Fomento da Habitação. Pelo incumprimento, o Estado, representado pelo fundo no negócio, não viu outra saída senão recorrer a tribunal. Esses cerca de 50 são os reincidentes. Sim. Portanto, temos aquelas situações em que o mutuário não pagou um determinado mês, mas no mês seguinte paga, portanto, as suas prestações, mas temos aqueles que, de facto, não estão a pagar. Enquanto isso, o Estado encontrou um parceiro e está a construir mais 240 casas na Vila Olímpica do Zimpeto. Apesar de fazerem parte do projeto de habitação social, Rui Costa, presidente do Fundo de Fomento da Habitação, não descarta a possibilidade de aplicar taxas comerciais. Então o que nós fizemos foi estabelecer uma parceria, olhando para os níveis de procura, para que o espaço fosse melhor aproveitado. E é assim como surgem os 240 apartamentos. Estamos a estudar a modalidade e provavelmente dentro de mais ou menos um mês já terão conhecimento, porque os apartamentos já estão concluídos. Em relação às 15 famílias evacuadas da Vila Olímpica para dar lugar à reabilitação de algumas casas, Rui Costa reconhece os problemas, mas nega que tenha havido abandonos definitivos. O Centro Terra Viva comentou a disputa de terra em Marraquém, envolvendo o jurista Carlos Jack, afirmando que os caminhos são públicos e não têm donos. Já o jurista Rodrigo Rocha diz que ao fechar a rua
A família de Carlos Jack deveria ter criado uma alternativa consensual. O coordenador de Políticas e Legislação de Terra no Centro Terra Viva defende que ninguém deve fechar acessos públicos. Uma posição também defendida pelo jurista Rodrigo Rocha. A lei determina que os caminhos são públicos, portanto os caminhos são de todos, ou seja, todos têm direito de usá-los. É dever do cidadão, portanto, do titular do direito de uso e aproveitamento da terra, portanto, dar acesso através da sua parcela aos vizinhos que não tenham comunicação com a via pública ou que não tenham acesso aos recursos hídricos, né, de uso público. Se alguém tem um prédio encravado, é a denominação jurídica que se dá, que é um prédio que não tem acesso direto a uma via pública e para o fazer tem de passar por meio de um outro prédio, de um outro terreno, o proprietário desse outro terreno é obrigado a permitir a passagem. Segundo Rodrigo Rocha, caso o proprietário do terreno decida encerrar uma rua, deve sempre arranjar uma alternativa consensual. Pode impedir a passagem, sim, mas criando uma via alternativa. E só pode fechar a passagem quando a via alternativa for criada. Isto porque, pelos elementos que me dá nesta hipótese, esta ocupação é uma ocupação que também já perdura há bastante tempo e que, sendo uma ocupação que perdura há muito tempo, tem a sua proteção na própria lei de terras. Para Issoufo Sankar, do Centro Terra Viva, a via alternativa só pode ser válida caso permita a continuidade das atividades da comunidade. Se a família que vivia nesta zona possuía uma parcela de um lado e do outro lado, e esta via de acesso parte de um determinado sítio até um local onde vive a maior parte das pessoas, e ao longo de anos vieram usando esta via, portanto, inclusive por aquilo que percebi, os cabos elétricos e as condutas de água passaram por esta mesma via. Então é mais prudente que o governo encontre uma forma de compensar esta família, caso se prove de que de fato ela é titular do direito de uso e aproveitamento de terra desta área. Portanto, tem que encontrar uma forma de compensá-la justamente, não é? E permitir que esta via continue a servir a população, portanto, constituindo para o efeito aquilo que na lei de terra é chamado de servidão. No domingo passado, perto de 100 pessoas manifestaram-se contra o encerramento de uma rua por parte da família do jurista e político Carlos Jack. Jack diz que o espaço sempre pertenceu à família, enquanto a população diz que usa o caminho há mais de 100 anos. Muito bem, vamos agora observar o nosso primeiro intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está-se a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a assistir. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país.
Olá pessoal, eu sou a Tamara Seda, jogadora de basquetebol, neste momento radicada nos Estados Unidos. Sigam-me esta semana no Mais Desporto. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polêmicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignorar as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. As micro, pequenas e médias empresas moçambicanas têm disponíveis mais de 2,9 bilhões de meticais para o financiamento de seus projetos. O valor desbloqueado pelo Banco Europeu de Investimentos foi anunciado hoje numa conferência que visa esclarecer as modalidades de adesão. O financiador, Banco Europeu de Investimentos, definiu os bancos Millennium BIM e Moza como parceiros, através dos quais as micro, pequenas e médias empresas poderão aceder ao financiamento disponível. Essa é a parte da banca, mas depois existe toda a parte de acompanhamento, de formação junto dos clientes, junto da própria banca, mas sim, o valor está disponível, portanto é só uma questão agora dos próprios bancos irem necessitando do valor para atribuir às empresas. Entretanto, a Associação Moçambicana das Pequenas e Médias Empresas diz que é preciso reavaliar as taxas de juros a serem aplicadas, que até este momento são definidas pelos dois bancos comerciais, Millennium BIM e Moza. Taxas de juros que vão até o 13%, mas mesmo assim as condições de acesso a esse financiamento ainda continuam a ser um grande problema. E ainda estamos por aprofundar o conteúdo destas linhas de financiamento, mas naturalmente tratando-se de um alinhamento com o Banco Europeu há certamente condições mais leves. Provavelmente a questão das taxas de juros poderemos ter aqui uma resposta satisfatória. A Frankfurt School, uma instituição europeia que fez estudos de viabilidade do financiamento do Banco Europeu de Investimentos, vai capacitar as empresas que aderirem ao financiamento em matérias de gestão prudente. Produtores de arroz na Zambésia clamam por financiamento por forma a viabilizar o plantio daquela cultura. Num debate aceso no distrito de Niquadala, os operadores também falaram da concorrência desleal com o arroz importado. Nesta reunião de planificação de produção da cultura do arroz, à vida no distrito de Niquadala, na Zambésia, os produtores lamentaram o facto de estar cada vez mais difícil ter acesso a linhas de financiamento. Os bancos não têm sido tão abertos, senão aparentemente abertos em sessões como estas. A burocracia é tremendamente intransponível e ela não tem em conta o cronograma do setor agrário, da agricultura em si. Estão aqui os donos dos bancos, donos do dinheiro, não vão atingir o pequeno produtor. Isto aqui é bonito, é um show-off dos bancos quando há o agronegócio. Não vão atingir o pequeno produtor. A banca diz que não é difícil ter acesso ao financiamento na Zambésia. Por efeito, basta que o produtor tenha requisitos necessários. O que acontece é que os agentes, quando querem o financiamento, querem naquele momento, não se planificam. Querem naquele momento, querem produzir hoje.
Pronto, existe o Prespo, existe a GAP, vou pedir financiamento e não quero ficar nem um mês, nem 2 meses à espera. Porque é o plano que ele fez. Mas nós temos que ir ver o potencial, se é elegível, ver as condições que ele tem na zona e discutirmos os requisitos necessários. O empresário ou agricultor vai à banca, pede o financiamento, se não tiver a garantia, a banca manda para a Gapi cobrir a garantia. Agora, quanto às taxas de juro, nós seguimos as taxas de juro do Banco de Moçambique. Nesta reunião ficou claro que a questão do financiamento na cadeia de produção do arroz deve continuar a ser debatido para que o produtor conheça as linhas de financiamento disponíveis. O BCI comprometeu-se hoje a financiar o projeto de construção de 35 mil casas a ser implementado pelo Fundo para o Fomento de Habitação. As partes assinaram um protocolo financeiro de cooperação, mas não dizem qual terá de ser o valor a ser financiado. O acordo foi assinado pelo presidente da Comissão Executiva do BCI, Paulo Sousa, e o presidente do Conselho de Administração do Fundo para Fomento de Habitação. Um sonho das partes foi realizado, mas, no entanto, não há detalhes sobre o valor global a ser financiado. Em primeiro lugar, o próprio Fundo de Fomento para a Habitação, que passa a ter ao seu dispor soluções quer de gestão de tesouraria, quer de apoio ao investimento, que podem ajudar a concretizar os seus projetos. E, portanto, aquilo que é a missão do próprio Fundo, de providenciar para o seu grupo-alvo acesso ao mercado da habitação de forma condigna, como aqui hoje referimos. Depois temos um segundo grupo-alvo, que são os funcionários do próprio Fundo, que têm um conjunto de vantagens que passaram agora a estar consagradas neste protocolo que acabamos de hoje assinar. Este acordo que assinamos hoje com o BCI vai permitir que beneficiemos de financiamentos, por um lado, para, portanto, a produção das 35 mil casas, bem como permitir que os compradores dessas casas possam ter acesso a condições preferenciais, portanto, no BCI. Muito bem, momento de olharmos a atualidade internacional. 2 pessoas morreram e 60 ficaram feridas em Kisumu, no oeste do Quênia, quando a polícia dispersou uma manifestação da oposição que exigia a dissolução da comissão eleitoral após o fracasso de negociações com o governo. Manifestações da oposição no Quênia resultam em 2 mortes. Testemunhas citadas por agências internacionais disseram que os 2 homens mortos apresentavam ferimentos de bala. O chefe da polícia local, Joseph Boyne, assegurou que o tiroteio foi alvo de inquérito. O primeiro corpo foi colocado por jovens à frente da morgue de um hospital da localidade como forma de protesto. O segundo corpo foi colocado no centro de uma estrada enquanto manifestantes e a polícia se envolviam em confrontos. Várias lojas foram pilhadas durante os confrontos, em que a polícia utilizou canhões de água, gás lacrimogéneo e tiros de advertência para dispersar grupos de manifestantes que atiravam pedras. Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas nos confrontos, tendo 20 sido hospitalizadas por ferimentos de balas ou objetos cortantes, indicou o médico Ojwang Luzi, diretor dos serviços de saúde no condado de Kisumu. Partidos da oposição queniana e organizações da sociedade civil têm organizado manifestações contra a comissão eleitoral por todo o país. A oposição acusa a comissão de ser parcial, favorecendo o presidente Uhuru Kenyatta e de não ser capaz de garantir a equidade da eleição presidencial em agosto de 2017, que deverá opor o atual presidente ao líder da oposição, Raila Odinga. Uma explosão numa paragem de autocarros no centro de Istambul, capital da Turquia, fez da manhã desta terça-feira pelo menos 11 mortos e cerca de 36 feridos. Na Turquia,
Um ataque que visava um autocarro de agentes da polícia causou uma explosão numa paragem de autocarros no centro de Istambul, na manhã desta terça-feira, e provocou pelo menos 11 mortos e 36 feridos. O balanço foi feito pelo governador do bairro histórico de Beyazit, Vasip Shahin, que indicou ainda que as vítimas mortas são 7 polícias e 4 civis. A polícia suspeita que a explosão tenha vindo de um carro estacionado que terá sido detonado por controle remoto. Ainda nenhum grupo reivindicou este atentado. Há várias ambulâncias no local e a polícia vedou a área, não permitindo o acesso até 500 metros do local da explosão. A Turquia permanece há vários meses em estado de alerta devido a uma sucessão de ataques relacionados com o conflito curdo ou atribuídos ao autodenominado Estado Islâmico. É momento de observarmos mais um breve intervalo, mas antes passamos a olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, prevê-se uma temperatura máxima de 28 graus para Maputo e uma mínima de 15 graus. 26 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 14 graus. Para Inhambane está previsto uma máxima de 26 graus e uma mínima de 15 graus. Caminhamos para o centro do país. Nesta quarta-feira, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 20 graus. 21 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 12 graus. Prevê-se para Tete uma máxima de 28 graus e uma temperatura mínima de 19 graus. Para Quilimane está prevista uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 15 graus. E para o norte do país, para as próximas 24 horas, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 16 graus. 30 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 19 graus. E por final para Lixinga está previsto uma máxima de 20 graus e uma temperatura mínima de 11 graus. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Olá pessoal, eu sou a Tamara Seda, jogadora de basquetebol, neste momento radicada nos Estados Unidos. Sigam-me esta semana no Mais Desporto.
uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAMO à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. Para esta terça-feira, enterrar os restos mortais do antigo e primeiro árbitro FIFA de Moçambique, José Garrincha, no cemitério de Lhanguena, em Maputo. O enterro do também presidente da Comissão Nacional dos Árbitros de Futebol foi antecedido por um velório na capela do Hospital Central de Maputo. Muita tristeza, dor e consternação caracterizaram o ambiente do último adeus ao árbitro José Ferreira Garrincha, que durante 3 décadas dirigiu partidas de futebol e foi o primeiro árbitro FIFA de Moçambique. Até a sua morte, Garrincha, como era carinhosamente tratado, foi presidente da Comissão Nacional de Árbitros de Futebol. Durante muitos anos, foi delegado da Liga Moçambicana de Futebol, organismo que gera o campeonato nacional, o Moçambola. Antigos árbitros, dirigentes desportivos e familiares prestaram o último adeus ao antigo homem do apito. Recordo-me que no dia da tomada de posse pediu para cada um dissesse alguma coisa em relação àquilo que pensa que podemos fazer para resgatar a classe da arbitragem nacional. E cada um de nós deu a sua opinião. Pude perceber nesse dia que, portanto, trata-se de uma figura, de uma pessoa afável. Eu posso dizer que é uma perda irreparável, na medida em que nós que o conhecemos, trabalhamos com ele muitos anos e continuamos a trabalhar até a morte dele. É um indivíduo bastante reto, um indivíduo conhecedor da matéria, um indivíduo com quem contamos sempre devido à sua experiência bastante interessante, não é? E isso nos deu muita força, nos deu muito ânimo e vai-nos continuar a dar, naturalmente, porque dele aprendemos muita coisa. E em 1991, quando ele terminou a carreira, eu fui um dos auxiliares dele. Quando ele completou 50 anos, terminou a carreira, então eu fui a pessoa que auxilia ele, eu, o falecido Eusébio Alfredo. Foi um jogo fenomenal. O que resta neste momento de dor é transformarmos a dor em forma de podermos ensinar aquilo que ele nos deixou. O país perdeu um líder, perdeu um grande homem, perdeu um grande dirigente da arbitragem nacional, que ainda tinha muito a dar dos seus conhecimentos aos mais novos. Ele já vinha desempenhando esse papel de ensinar, transmitir a sua experiência e seu saber. Que sigam o exemplo e os ensinamentos que ele deixou. Ele transmitiu muitos ensinamentos e deixou muitos conhecimentos. Então, que todos sigam para se tornarem figuras no seu futuro. Garrincha foi vítima de um tumor no esôfago e lutou contra a doença durante 3 meses. Vítor Maniamba já não é treinador do Desportivo do Niassa. O técnico colocou ontem o seu lugar à disposição devido à crise diretiva que se vive na agremiação. Nós estávamos cientes disto, das dificuldades. Está instalada a crise no Desportivo do Niassa. A falta de salários e de uma direção que dê a cara nesta coletividade precipitou segunda-feira a saída do técnico Vítor Maniamba. O mesmo colocou o seu lugar à disposição 4 meses depois de ter aceito o convite para orientar o recém-promovido ao Moçambola. Maniamba diz que chegou ao fim da linha na medida que a direção do clube demitiu-se antes mesmo de tomar posse.
O técnico dimissionário reclama o fato de nenhum dirigente, seja a nível do clube, seja a nível provincial, mostrar disposição para apoiar ou moralizar a equipa. Lembre-se que o Desportivo de Niassa está sem salários há 3 meses, situação que fez com que os jogadores faltassem ao jogo com o Ferroviário de Maputo. De resto, esta foi a primeira falta de comparência registrada na presente edição do Campeonato Nacional de Futebol. O Desportivo de Niassa ocupa a penúltima posição no Moçambola 2016 com 8 pontos. George Benson já está em Maputo para um concerto que se vai realizar esta quarta-feira na tenda gigante do campus universitário da UEM. A chegada, o guitarrista norte-americano disse que vai recuperar os temas mais conhecidos da carreira. Os amantes da boa música podem afinar os ouvidos. George Benson já se encontra em Maputo para um espetáculo a realizar-se esta quarta-feira no campus da UEM. À chegada, o guitarrista norte-americano deixou as suas impressões, sublinhando que não poderia estar mais satisfeito pelo fato dos moçambicanos estarem preparados para o seu espetáculo. A minha primeira impressão é de grande prazer, porque as pessoas daqui são muito calorosas e parece que estão prontas para o meu show. Em relação ao repertório, Benson prevê tocar as músicas mais conhecidas pelo público moçambicano, mas sem deixar de lado algumas que constituam novidade. Penso que as pessoas estão à espera das músicas que mais conhecem. Vim cá para tocar todas e muito mais. O concerto de George Benson irá contar com Seth Swaz e Majes Coral como convidados. É o fim do Jornal da Noite. Gratos pela atenção dispensada. Voltamos amanhã, pontualmente às 19h55. Boa noite.